Mas hoje você está atuando um pouco mais, você atua hoje já migrando, você deixa de ser tanto executivo para entrar para o campo do conselheiro. Isso, aliás, isso não é de hoje. Eu acho que você foi o primeiro de nós que entrou por essa vertente e começou nessa linha. Como é que foi essa tua antevisão? Como é que foi essa tua migração? Como está sendo essa tua sensação? Eu entrei num grupo de estudos agora, recente, só para fazer um ponto. O nível cultural e de experiência das pessoas é tão grande. Na faculdade, no mestrado, eu sempre fui lá um dos melhores alunos. Estava lá naqueles 2, 3%. Aqui eu acho que eu vou para o fundão. Dado o nível dos caras. Mas eu sempre olhei muito o futuro. Eu não sei se por questões de necessidades básicas lá atrás, financeiras, não muito satisfeitas, e aquela coisa de risco, né? A gente sempre olha para frente e vai lá, pô, e o próximo passo? E o próximo passo? Então eu entrei já nos 30, 35, eu já fui fazer o certificação do IBGC. Aí cheguei lá, quebrei a cara, porque a gente acha que sabe alguma coisa da técnica, e lá tinha empresários, os verdadeiros heróis, né? Os caras que sozinho, num país como o nosso, né? Com as famosas jabuticabas que você falou aí, tributo, malha logística, educação, esses caras constroem impérios, né? São verdadeiros heróis. E aí eu comecei a conviver com esses caras e senti que, nossa, se esse cara com intuição, com esse tino para negócio, ele constrói isso aqui, se a gente der um pouquinho de gestão, né, esses caras vão voar. Esse foi o clique para eu começar a pensar nas empresas menores, porque a minha história é muito de multinacional. Comecei lá atrás, por sorte um pouco, porque esse meu gerente financeiro, que eu era estagiário, o presidente dele trouxe um Apple na mala, um Apple 8 bits. Lembra dele, branquinho? Sim, bonitinho, lindo. Bonitinho, lindo. Desejo de consumo de todos nós que hoje não vale nada. Isso. Hoje você tem um muito melhor aqui. E o César Willig, na época, ficou uma semana com ele e não sabia o que fazer. O Ricardo, mesma coisa. Aí ele pegou esse danado e falou, ó, Cleiton, coloca os nossos controles do over e o orçamento aí dentro. Fui atrás de um livro, o VisiCalc. É pré-histórico, gente, desculpa. E aí comecei a estudar para poder... O VisiCalc é o precursor do Excel. Antes de chegar no Excel, depois do VisiCalc, veio o Lotus, o Symfony e depois o Excel. E aí eu era dos poucos que conhecia de microinformática. Numa aula de custos com o professor na USP, ele perguntou quem sabia de microinformática, e eu levantei a mão, fui para a Bung. A Bung, uma escola, né? Era um grupo argentino que já havia passado por inflação galopante, já havia passado por várias crises que o Brasil vinha passando. Tinha até um ditado, né, que dizia o seguinte, o efeito Orloff, você lembra disso? Sim. Eu sou você amanhã. A gente falava isso olhando para a Argentina. A gente falava isso. E a Bung tinha manuais de organização, de preço, de planejamento. Uma coisa que hoje eu não conheço empresa que tem naquele nível. O mundo mudou tudo, mas eles eram precursores. E eu tive a sorte de ir para lá. O conceito de controladoria de negócio também era muito raro, porque você tinha a controladoria, que era o cara que cuidava da contabilidade, das normas, do balanço publicado fiscal, e eles criaram o controller de negócio. É o cara que ficava do lado olhando capital de giro, preço, investimento, estudo de viabilidade, compras. Então, isso, para mim, foi um aprendizado. Acabei de falar do caso da Coral, e isso acabou me ajudando muito na carreira, porque só hoje, ou só uns 15 anos, que esse conceito de controller de negócio pegou mais. Que é a visão de que você precisa ajudar o negócio. Não adianta você ser um juiz. Não, ó, isso aqui está certo, isso aqui está errado, você gastou mais, você gastou menos. É o treinador
fora de série, né? É o financeiro com o pé no mercado, é o engenheiro com o pé no mercado, não é só o vendedor qualquer profissão. em qualquer profissão. É que o financeiro, lá buscando um contador, ele é um cara menos envolvido no negócio. Ele fica no escritório dele lá e recebe o movimento, as notas, como eu fazia lá quando eu era um office boy. E muitas vezes não vê a máquina funcionando, como você via, não vê a enchente e tudo mais. Não, é tentador você ver só o número, achar que o número basta. E, na verdade, o número é apenas um ponteiro dos muitos reloginhos que você tem que olhar. Exatamente. Ele não reflete totalmente o que está acontecendo, muitas vezes. Então, eu penso que toda essas crises ensinam muito o financeiro como um cara que tem que olhar risco, um cara que tem que ponderar as decisões com um rigor financeiro que nem todos têm. Qualquer decisão que você toma na empresa, uma contratação, preço, uma campanha de marketing, tem que ter o aspecto financeiro, porque, no fundo, ela vai refletir de alguma forma nos resultados da empresa. É claro que não é só lucro, né? Empresa boa que eu vi, né, nesses anos todos que eu passei, é uma empresa que tem um propósito maior, né? Lucro é uma das facetas, com certeza, mas se a empresa tem um propósito nobre, fica mais fácil. E até hoje em dia não dá para trabalhar numa empresa que não pense além do lucro, né? O que aconteceu, quantas árvores você cortou, quantos rios você poluiu para dar esse lucro, né? Hoje em dia, a gente tem que ter essa responsabilidade de uma empresa humanizada, de uma empresa que pensa socialmente, ecologicamente. Não dá para ser faca nos dentes. Mas hoje, eu acho que o compliance de hoje é o lucro de amanhã. No passado, certas regiões do país, era lucro De tudo. Whatever it cost. Agora, hoje não. Se você não agir de uma forma responsável, você está matando a sua empresa de uma forma ou de outra. Sim. Mesmo que no momento atual, numa visão muito imediatista, você consiga trazer o lucro que tanto te pedem. Mas é uma questão de... E a gente tem que ter um papel muito importante nisso, né? É outra componente que eu acho que é da posição. Eu acho que o mercado hoje nos desafia, tá? Até como conselheiros, até como executivos, muito mais como conselheiros, olhando o mercado mais mid-size e para baixo, até 2/3 das empresas brasileiras têm uma componente familiar ou sócios individualistas, que são os doutores honoris causa. E enxergam nos conselheiros o pessoal do Magna Cum Laude, que se formou com todas as coisas, sabe tudo no papel, mas não sabe fazer negócio nenhum. Como você tem equalizado esse discurso, esse ajuste na prática? Primeiro, a gente tem que admitir que, em termos de excelência operacional, as empresas ainda não estão no nível de excelência. As decisões não são as operacionais de preço, decisão de compras, de vendas. A técnica e a gestão não está tão disseminada. E aí, como conselheiro, você tem que segurar aquela tentação de não ir para a gestão e começar a decidir por eles. Primeiro que não precisa, como eu disse há pouco, esses caras são heróis, esses caras fizeram impérios, negócios que ninguém imaginou, eles foram lá e fizeram, apesar de todos os problemas da economia brasileira. E segundo, você não está lá para isso, você está para não resolver problema, né? Você está lá para fazer pergunta difícil. E daí, por isso que é importante, primeiro, a experiência, porque você já passou por poucas e boas, por decisões difíceis e, portanto, você sabe o caminho. 2, você tem que ser independente. Nos conselhos, você está lá para deixar o cara desconfortável, não é para deixar confortável. E esses caras, muitas vezes, têm na cabeça como o negócio funciona, aqueles botões que eu falei que tem que apertar, mas eles não pensam muito na estratégia, no futuro, nas ameaças que tem por aí, uma gestão de risco, na profissionalização. Eu acho que a postura, a experiência conta muito quando você está num conselho. E muitas vezes você tem que entender, e é melhor não entrar, se o cara não tiver muito claro quais são, para que ele quer um conselho. É para profissionalizar? É para sucessão? É para fazer decisões melhores, estratégicas sempre.